Muito bom dia a todos, são 6 horas da manhã, do dia 13 de janeiro de 2026. Estamos deixando a nossa querida terrinha de volta a São Paulo. Graças a Deus foram dias maravilhosos, num lugar maravilhoso, muito verde, muito ar puro. E acima de tudo a presença daqueles que amamos, né? A chegada é maravilhosa, né? A despedida é sempre com lágrimas e abraços bem apertados, né? Tá aí nosso carrinho carregado até o Maial de novo, porta-mala cheio, banco traseiro cheio, pelo menos umas 22 horas de viagem pela frente. Com a graça de Deus, dessa vez nós vamos passar pelo Além Paraíba, Vassouras, Volta Redonda, vamos evitar o Rio de Janeiro. E é isso aí, compartilhando com vocês aí algumas tomadas da viagem. Bora que a viagem está só começando. Essa daí vai sendo a nossa saída à doce terra dos colibris. Aqui para baixo nós temos a rodovia ES-261, uma descida de serra muito bonita. Solzão vem batendo forte, as primeiras horas do dia. Um dia de calor, sem chuvas. Quer dizer, BR-101, 21 km, 6 horas e 7 minutos, aproximadamente meia hora de viagem. Nós estamos lá. Nosso percurso todo previsto está em 971 km hoje. Automático. Já a gente vai pegar um top bem puxado aqui na frente. Estou com o carro bem carregado. Não quero sobrecarregar os freios. Puxo D3. Puxo 2. Aqui eu consigo obter freio motor. 6 horas e 32 minutos. Fizemos o acesso à BR-101 aqui na cidade de Fundão, no Espírito Santo. Estamos percorrendo então os primeiros quilômetros da BR-101 da nossa rota. Saidinha aqui a gente sai devagar, tem alguns radares.
pouco mais à frente teremos o contorno do Mestre Álvaro, região de Pista Nova, foi inaugurada aqui há pouco tempo, que nos permite pegar a rodovia do contorno de uma forma mais célere. Então é isso, o sol está batendo bastante de frente. À medida que ficando melhor para filmar, a gente vem trazendo novas imagens aí do nosso retorno. Pista cheia já, né? 6 horas da manhã de uma terça-feira. Vamos lá, bora que bora. São 7 horas e 14 minutos. Estamos registrando a nossa chegada em Viana. Pista bem cheia mesmo. Todo mundo com bastante pressa para resolver suas vidinhas. Estamos nós aqui remando com o Civiquinho. Estamos a uns 500 quilômetros do Rio de Janeiro, pelo que eu pude observar das placas. O dia está só começando. Acabamos de deixar o município de Viana. E a BR-101 continua sendo a nossa companheira agora por uma boa centena de quilômetros. Essa previsão de chegada em Bom Jesus do Itabapoama por volta de meio-dia a 1 da tarde. Nossa previsão de chegada em São Paulo é por volta de 3 ou 4 da madrugada, andando de boa, tranquilo. Dessa vez eu tomei a decisão de não passar por dentro do Rio de Janeiro por alguns motivos. O primeiro é que o horário que eu iria passar por lá, certamente eu pegaria bastante trânsito. E eu já peguei trânsito dentro do Rio de Janeiro uma vez. Não foi uma boa experiência, não gostei nem um pouco. O acesso ali para Ponte Rio-Niterói é uma coisa fabulosa quando está engarrafado, né? Todas as vezes que eu passei por dentro do Rio de Janeiro, eu passava sempre de madrugada. Então era uma flecha para passar, né? Pista vazia, pegava a Avenida Brasil, subia a Ponte Rio-Niterói. Passava muito rápido, né? Pelo Rio de Janeiro. Primeira vez que eu passei lá em horário de pico mesmo, por volta das 7, 8 da manhã, foi uma experiência bem desagradável. Não quero repetir. A segunda é porque todas as vezes que a gente passa por dentro do Rio de Janeiro, a gente passa bem apreensivo, né? Justamente por causa da violência, não tem como não pensar, né? A gente não é da área, não é da região, não é por acaso ali pegar o caminho errado, então a gente sempre fica preocupado com essas coisas, né? Então, quando a gente vê a plaquinha do Rio de Janeiro, a gente prende o ar dentro do carro, né? Por mais que já tenha passado por ali várias e várias vezes. Mas dessa vez a gente resolveu viver uma experiência diferente, né? Então, vamos pegar a rodovia do Aço. Sei que tem buraco, né? Eu estou preparado psicologicamente para isso já. Ali na região do Rio de Janeiro, ó, de Vassouras, ali em Paraíba, principalmente em Vassouras, pelo que eu estive observando. Quem passou por lá ultimamente, na região de Vassouras tem um pouco de buraco. Mas vamos viver uma experiência diferente aí dessa vez. E a viagem também é um pouco mais curta passando por lá, né? Acho que dá uns 60 ou 70 quilômetros a menos. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Todo esse trecho duplicado aqui é novo, né? Não era assim antes.
andar aqui. Antes, todo esse trecho aqui é novo. Antigamente isso era pista simples, hoje em dia é pista duplicada. Tem pouco tempo que foi inaugurado esses trechos aqui na 101 Sul e ajudaram bastante a melhorar a qualidade da nossa viagem. Antigamente isso aqui era um trecho muito perigoso, a gente levava muito mais tempo para poder transcorrer essas distâncias. Enquanto isso, vocês vão observando as belezas das paisagens aqui no estado do Espírito Santo, né? Nessa viagem a gente pode observar muitas paisagens diferentes por onde a gente passou. Não pelo fato de eu ser daqui, né, de ter crescido aqui, mas o Espírito Santo é um lugar reservado dentro do meu coração pela sua beleza, uma terra muito bonita, muitos pontos turísticos. E são agora 8 horas 16 minutos e nós estamos em Iconha, que é um marco nas nossas viagens pelo sul do Espírito Santo. Porque a gente sabe que quando a gente chega em Iconha, a gente já está bem longe, né? Pelo menos já andamos bastante. Vamos aí para trás um trecho devido às obras de duplicação na BR-101 Sul, né? O contrato da privatização da rodovia, né? A concessão da rodovia foi revisto, né? Eu acredito que no ano passado, no ano retrasado, e houve um ajuste das expectativas do que ia ser duplicado. Não ia, e a concessionária está trabalhando aí trecho da BR-101 Sul nas obras de duplicação, né? Confesso que tem bastante coisa, né? Vai ver bastante coisa, bastante estrada sendo aberta, para melhorar ainda mais o BR-101 aqui no Espírito Santo. Esse trecho sul está bem resolvido, tem bastante coisa duplicada, né? Dá para ser cada vez melhor, com certeza, né? Não tem nem o que falar. Quanto mais trecho duplicado, melhor. Mas tem bastante coisa em vista do que era. Há uns bons anos atrás, por exemplo, a gente passava dentro da cidade de Iconha, né? Que eu mostrei ali para vocês. Quanto mais, melhor, né? Agora o trecho norte da BR-101, depois que você passa João Neiva ali, né? Tem muita coisa sem duplicar, entendeu? Muita coisa sem duplicar, e eu acho que a parte mais complicada do processo da duplicação dessa pista aqui é o trecho norte, por causa de uma reserva florestal que tem Sooretama, se não me falha a memória. Então aqui a gente já começa o trecho de pista simples. Não me lembro se depois tem mais algum pedaço duplicado, mas aqui já é o trecho de pista simples. Surpreendentemente vazio para uma terça-feira.
isso aí. Vamos seguindo a nossa viagem por aqui. Horas e 40 minutos da manhã. Fizemos aqui a nossa primeira parada no posto, na pousada Stop Sul, né? Restaurante, conveniência, lanchonete, pousada e posto BR. Esse lugar aqui a gente passou pela primeira vez recém-casados, eu e minha esposa. E é muito boa essa parada, viu? Muito boa. Tem um café da manhã fora de série. E muito recurso, né? Muita coisa boa. Parada excepcional. Acho que eu vou dar uma completada no tanque do Civic para eu já saber como é que tá a média. E vamos comer alguma coisa e seguir em frente. Tá aí a BR-101, Rio Novo do Sul. Posto Rota do Sul, nossa primeira parada. Olha o Civicão vermelho lá. Não estamos sozinhos no asfalto, né? Do lado de lá o restaurante, pousada, lanchonete, conveniência Stop Sul. E aqui o nosso Civicão pesado, hein? Tá pesado. A primeira média aí deu boa. Deu 16 km por litro. Tô andando bem devagar, né? Bem devagar, bem diferente do que foi para ir ao Nordeste, em exigência de motor e tudo. Esse primeiro trecho aqui ele realmente rende bem, né? Vamos ver daí para baixo como é que vai ser. Deu R$70 o abastecimento aqui. Agora vamos seguir. 9 horas da manhã. Vamos em frente. Ainda tem muito chão pela frente. 327.050 quilômetros. 9 horas da manhã. Bora que bora. Estamos agora passando pelo município de Presidente Kennedy. São... não consigo nem enxergar a hora. 10 horas e 9 minutos. Pouco tempo atrás a gente estava parado ali no posto da Polícia Rodoviária Federal. Mais pra frente estava havendo uma obra de recapeamento. Então, o motivo da lentidão era recapeamento de pista. BR-101 agora bem cheia, bem cheia, bem cheia. Aqui agora eu estou mantendo o piloto automático travado em 80 km por hora, porque à frente tem um aglomerado de caminhões e carros, todo mundo junto. Lá na frente vai um 9 eixos. Não adianta afobar. Não tem muito ponto de ultrapassagem. Agora a gente aproveita para poder fazer aquela média.
viagem aqui a gente vê muitas delas. A gente passa principalmente pelo Frade a Freira, em Itapemirim. Porque estamos puxando o fio. Estamos a 18 km do fim da nossa participação na BR-101 por hoje, com a graça de Deus. Então, 10 horas e 30 minutos. Nós estamos nos aproximando do trevo que dá acesso a Bom Jesus do Norte, Bom Jesus Itabapoama, a Piacá, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Falei exatamente na ordem contrária. Mas, enfim, estamos nos aproximando do trevo, onde vamos fazer uma pequena diferença na nossa viagem. Então, para quem segue sentido Rio de Janeiro, siga em frente, que nós estamos adentrando para pegar a rodovia do Aço aqui para dentro. Mas até a gente chegar na rodovia do Aço ainda vai um chão bom, né? Então nós vamos pegar aqui, esse aqui acho que é o posto Trevo, né? Posto Trevo. Nós vamos pegar aqui sentido Apiacá, Bom Jesus Itabapoama, Bom Jesus do Norte, e a gente já vai estar próximo à divisa com o Rio, tá? Para quem segue sentido Rio de Janeiro ali pela BR-101, já vai passar pelo marco da divisa, né? Pedacinho do Brasil. O pessoal vai cortando curva dentro mesmo e que se dane, né? Falta de paciência gigantesca, né? Se esperar só mais um pouquinho, você faz uma ultrapassagem decente, sem colocar ninguém em perigo, né? Pra passar dentro de curva é tenso.
ligação entre a BR-101 e a BR-393. Passamos agora há pouco por Ponte do Itabapoama. Acredito que pegamos agora o contorno da cidade de Apiacá. Continuamos seguindo aqui sentido Rio de Janeiro, São Paulo, né? Na verdade, São Paulo aqui já, né? As placas aqui indicam São Paulo. Tem um trevo aqui para trás aqui que indica São Paulo. E esse vai sendo o nosso cenário de viagem. Dá pra gente cortar esse caminhão? Tá. Então mordi um pedacinho da faixa contínua. Ali no ponte do Itabapoama a gente conseguiu comprar jambo. Muito saborosa, que está bem na época aqui no Espírito Santo, que a gente não conseguiu catar nenhuma. As árvores são muito altas, não teve sorte com isso. Mas na despedida do estado a gente conseguiu, né? Faz vendendo ali na beirada da estrada. Essa é a cena da ES 297 após Apiacá. Então a nossa passagem em Bom Jesus do Itabapoama. Acabamos agora de passar a divisa de estados entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. O odômetro do Rondinha está marcando 327.159 quilômetros. Isso aqui então já são terras do Rio de Janeiro. Cidade aí com bastante recurso, bem voltada para o tráfego da rodovia, né? Tem autoelétrica, oficina, autopeça, posto, restaurante, bastante coisa mesmo. Bem voltada aos viajantes. Diz que aqui tinha um quebra-mola, né? Mas não tem mais não. Tá bom. Seguimos então em busca do Santo Paulo e da BR-393, da qual não devemos estar muito distantes. Acabei de conferir que agora são 17 quilômetros até o entroncamento para a BR-393. Lá a gente vai ver qual é que é. São 11 horas e 15 minutos. Então mesmo com um pequeno atraso aí que a gente pegou, né? Os parecida, velocidade reduzida. Pretendia estar aqui em Itabapoama meio-dia, 1h. Então estamos dentro do horário previsto. Estamos de volta às 11 horas e 40 minutos. Agora oficialmente na BR-393. Eu acho que esse camarada tá bloqueado. Na BR-393 peguei uns acessos errados aí, tive que corrigir a rota, mas estou no lugar certo agora, não é? Passamos ali pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, bem no entroncamento.
está marcando 327,184 agora. E estamos sendo recepcionados por alguns buraquinhos. Logo para no começo, né? Dá pra ver que tem buraco na pista. Buraco mesmo. Então vamos ter que andar aqui com a atenção bem redobrada, porque a suspensão traseira tá baixa, né? O carro tá pesado, o carro tá com pouco curso. Então é interessante a gente redobrar a atenção. Essas são as primeiras filmagens da BR-393. As condições do pavimento, buraco, tubulação, buraco. Ui. Au! Agora na outra cabeça de ponte também tinha um buraco bem grande ali na ponte. Olha isso, gente do céu. É buraco mesmo, viu? Logo aqui no acesso é buraco. Não é pouco não. É igual queijo em Suíça aqui, essa cabeça de ponte. Haja corações, amigos. Costeletinha. Meus brothers. Uma coisa me diz que vai ser bem desafiante isso aqui, hein? A recepção não foi nada convidativa. Melhor ir pra frente. Meio-dia e 23. Depois de passarmos em Santo Antônio do Bar, alguma coisa assim, né? São João do Bar. Fizemos uma rápida parada para ir ao banheiro. Nem desliguei o carro. E aí está a nossa ocorrência de viagem, luz de injeção acesa. E o que eu consigo perceber é que ele perdeu um pouquinho de força, né? Nós vamos chegar aí até a próxima cidade pra gente desligar, ver se volta, ver se para. Qualquer coisa a gente faz o jump, poder pegar o código de erro e ver o que é, né? Que ele está reclamando. Por enquanto, BR-393 tranquila. Um ou outro caminhão ocasional. Bastante calor, bem quente hoje. Vamos seguindo a viagem. E logo mais teremos notícias. A camarada entrou chutada ali na curva, hein? Ô louco. Isso aí. Meio-dia e 40. Estamos parados aqui em Santo Antônio de Pádua. Vamos desligar esse camaradinha. Vamos comer alguma coisa e vamos ver qual é que é, né? O que é que tá pegando. Então, pessoal, continuo parado aqui ainda, né? Vai dar quase 1h da tarde. Já comi alguma coisa, né? Um lugarzinho gostoso que a gente achou pra parar aqui, né? Perto da rodoviária Santo Antônio de Pádua, né? Bastante movimento na BR-393, para ver bastante caminhão passando enquanto a gente está aqui parado. Ainda restam 608 quilômetros. O que eu vou fazer? Deixando ele paradinho aqui quietinho. Daqui uns 5, 10 minutinhos eu já vou dar partida novamente. Se essa luz de injeção apagar, eu não vou nem mexer com muita coisa, né? Seguir viagem aí, que eu acredito que
eu não devo ter problemas maiores pelo caminho, né? Se ela apagar. E se ela não apagar, eu vou ter que investigar mesmo, né? Fechar o jump, ver qual é o código de falha e ver o que dá para fazer. Minha maior preocupação aqui é que existe um sensorzinho nesse danado chamado sensor de detonação. E ele é responsável por medir justamente a presença de detonação, né? Durante o ciclo da combustão. E é um defeito crônico, né? Um defeito recorrente nesse carro, na idade que ele está, a queima desse sensor, né? E o sensor paralelo não funciona, não presta, né? É uma luta para resolver isso aqui. A gente tem que comprar um sensor do New Civic e trocar o chicote, né? Para poder resolver, tem que desmontar o coletor de admissão, enfim, a trabalheira maluca. Só que geralmente quando ele faz isso, ele fica limitando o giro, né? Fica limitando o giro, fica muito fraco, né? Ele não faz acionamento do VTEC. Eu acredito que não é o caso, né? Mas vamos ver. Se apagar, apagou. O que os olhos não veem, o coração não sente. A gente segue viagem por aí. 1h28. Estamos registrando então mais uma cidade aí na rota da BR-393. Parece que é Pirapetinga. A viagem deu uma agarrada boa agora aí para trás. Bastante caminhão, muita curva. Um pouco morosa a rodovia. Normal para uma rodovia de pista simples, né? E bem trafegada, né? Tem bom fluxo aqui, né? Passa bastante caminhão, bastante carro. Rodovia bem cheia, né? Então, 1h30 a gente vai ter que fazer uma procissão, né? Mas estamos seguindo. Santo Antônio de Pádua. Estamos passando a divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Exatamente a divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então nós estamos onde é que nós estamos? Que seria a Caba Santo Antônio de Pádua. Isso aqui mesmo, é Pirapetinga, exatamente. Onde acaba uma, começa a outra. Pirapetinga. A gente segue sentido Além Paraíba. Então a gente vai pegar pra cá. Então essa é a cidade de Pirapetinga. Seguimos sentido BR-393. Caramba, o acesso é bem diferente, viu? Cidadezinha bem interior. A gente tá no interior do Rio, né? A julgar pelo fluxo de caminhões, nós estamos no lugar certo. O problema é que eles praticamente não cabem aqui dentro. Olha aí o que vem aí. Ó, eu falando que isso aqui é Rio de Janeiro, meu Deus do céu, isso aqui é Minas Gerais, né? A gente acabou de cruzar a divisa. Tá todo desnorteado, né? Mas é isso mesmo. Isso aqui é Minas. A gente tá pegando um pedacinho de Minas. Essa coisa é fazer essa curva. Santo Deus. Se não parar não, leva um pedaço. Vai ele, vem ele. Nosso odômetro está marcando 327.266 quilômetros neste exato momento. Então
passando por aqui, muita cautela aqui com o acesso por causa dos caminhões. A cidade é pequena, né? A rua é pequena. Daqui a pouco a gente volta aí mais uma vez. Aqui, estou parado aqui agora em Pirapetinga, fazendo a leitura do código lampejante. A injeção acendeu novamente. Está me dando DTC 23, aparentemente, né? Duas piscadas longas, 3 piscadas curtas. Aparentemente é realmente o sensor de detonação. Nós vamos conferir aí a lista de códigos. Se for, é seguir viagem assim mesmo, né?